Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 21 de outubro, está em Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Meus irmãos, nós estamos acompanhando esse trecho do Evangelho, esses ensinamentos de Nosso Senhor, e é muito importante, assim como a gente sempre deve fazer, quando nós nos colocamos diante da Palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que nos interpela, que é capaz de fecundar e transformar a nossa vida. É importante que a gente sempre tenha uma postura de trazer essa leitura bíblica para a nossa realidade. O que Deus quer me falar por meio dessa passagem bíblica? Jesus cita aqui a facilidade que pessoas da época dele, Jesus vivia no mundo rural, basicamente. E nesse mundo rural, as pessoas tinham uma habilidade de perceber os sinais do dia a dia, os sinais do clima, de uma forma que talvez hoje a gente não tenha tanto. Pelo menos nós, a maioria de nós, que somos urbanos, que vivemos nas cidades há muito tempo e tudo mais. A gente poderia pegar um paralelo disso que Jesus está falando, essa habilidade de perceber quando é que vem uma nuvem, que portanto, está trazendo chuva, o que é que nós vamos perceber sobre o que é que o movimento do vento fala sobre se vai fazer calor ou não. Talvez isso para nós fique um pouco distante, mas vamos pegar na nossa realidade. Certamente tem coisas que fazem parte do nosso dia a dia, que nos apresentam sinais que logo a gente consegue perceber. Quem é médico, diante de certos sintomas, já consegue perceber, opa, deve ser essa doença, ou aquela outra, ou aquela outra. Então, os remédios que eu vou passar, ou vai ser esse, ou vai ser esse. Ou então, se o sujeito é mecânico, ele percebe aquele barulho de carro, ou aquele tipo de defeito. A partir desses sinais, ele já consegue perceber com muita proximidade qual é o problema que está acontecendo ou o que vai acontecer com aquele carro, ou no caso do médico, com aquele paciente, ou se a pessoa tem uma empresa, ela olha para o caixa da empresa e ela já está notando se tem alguma coisa errada, se ela precisa modificar alguma coisa em relação à condução da empresa, às vendas, ou seja, nós, cada um na sua circunstância, consegue perceber a partir de sinais que tipo de mudanças vão acontecer, o que é que está para acontecer e o que é que nós devemos fazer para nos preparar para aquilo. Qual é o nosso problema? É que nós temos muita facilidade para perceber essas coisas que fazem parte do nosso mundo material concreto. E a gente muitas vezes não tem a mesma sensibilidade, a mesma habilidade para perceber os sinais de Deus. Se um mecânico escuta o barulho de um motor, aquele barulho do motor diz algo para ele. Se o médico vê aqueles sintomas num paciente, aqueles sintomas dizem algo para ele. Mas pode ser que o mecânico e o médico não tenham a mesma habilidade para perceber a voz de Deus. E por que isso acontece?
O Moisés, fundador do Shalom, ele várias vezes costuma contar o seguinte: imagine que nós estamos numa festa com muitas vozes e a gente vai escutando aquelas vozes, mas se é a voz da nossa mãe, a gente logo consegue distinguir aquela voz de todas as outras. Por quê? Porque nós temos intimidade com aquela voz, porque nós temos intimidade com aquela pessoa. Significa, em primeiro lugar, portanto, que para perceber os sinais de Deus na nossa vida, nós precisamos aprender a cultivar intimidade com Ele. Muitas vezes nós, diante de tantos sinais que a vida nos apresenta, nós não percebemos os sinais de Deus. Nós não sabemos que são os sinais de Deus, porque nós não temos meios para perceber. Nós não temos intimidade com Deus. Então, se Deus nos fala, ou a gente nem percebe aquela voz, ou simplesmente a gente não consegue distinguir essa voz de todas as outras que nós escutamos no dia a dia. Então esse é um primeiro convite que eu queria colocar para você diante do Evangelho de hoje. O cultivo da intimidade com Deus. Como está? Nós que somos discípulos de Cristo não podemos ser materialistas. Não podemos ter uma vida rebaixada simplesmente ao mundo material. As coisas que dizem respeito ao passageiro, ao urgente no mundo material. Nós somos chamados a buscar as coisas do alto, a ter uma abertura para Deus, a ter uma abertura para ouvi-lo e para deixar que a nossa vida seja interpelada e conduzida por essa voz. Então a gente precisa cultivar intimidade, vida de oração, intimidade com Nossa Senhora, intimidade com os santos, vida sacramental, mas uma vida de oração que não seja simplesmente aquela coisa robotizada, automatizada, mas uma vida de oração como um momento de intimidade com Deus. Momento em que eu abro meu coração diante de Deus. Em que eu sou totalmente sincero, totalmente transparente diante dele. E me deixo transformar por isso. E aí vem o segundo ponto que eu queria colocar para nossa oração de hoje. Muitas vezes nós não temos abertura para perceber os sinais de Deus, além da falta de intimidade, porque no fundo nós temos medo do que Deus vai nos mostrar, do que Deus vai nos dizer. Então a gente já parte de um fechamento. A gente pode até ter aquele sentimentalismo religioso, algo do contato com Deus ainda fica, mas não há uma docilidade, não há uma humildade, não há uma abertura, não há um descer. Por quê? Porque existe um medo diante do que Deus pode me pedir, diante da conversão que Deus pode me pedir. E aí, se há um medo na minha relação com Deus, e eu já digo para você de antemão, uma coisa é certa, Deus chama você a ser santo. Agora, se eu tenho medo de ser santo, se eu não estou disposto a dar passos para ser mais santo, se a minha prioridade são outras coisas, certamente eu serei alguém com grande dificuldade de perceber os sinais de Deus. Porque a todo momento Deus enviará sinais dizendo: seja santo, ame mais, me permita amar em você e por meio de você. Me deixa colocar no seu coração os mesmos sentimentos de Cristo. Deus permanentemente nos interpela em relação a essas coisas. Agora, se nós já temos um medo antecipado de eu não quero mudar, Deus vai me pedir uma coisa e eu vou ter que me converter, nós vamos ser como essas pessoas que Jesus fala no Evangelho de hoje, que estão usando mal o seu tempo. Jesus diz: quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, claro, no fim das contas, você vai ficar na cadeia. Vamos aproveitar enquanto nós estamos a caminho. Vamos aproveitar para nos reconciliar com Deus, para crescer em intimidade com Ele, para não só perceber os sinais de Deus, mas nos deixarmos conduzir por eles enquanto temos tempo, enquanto estamos a caminho, como diz Jesus.
Senão, pode ser que a gente não tenha mais tempo de se converter. Vamos, enquanto nós estamos a caminho, crescer em intimidade com Deus e colocar isso como prioridade na nossa vida. Nós não crescemos em intimidade com Deus do dia para a noite. É necessário um cultivo diário, paciente, amoroso, fiel. 2, precisamos amar de antemão e ter abertura diante daquilo que Deus nos pede e não termos um medo. Em vez de colocar Deus no centro, nós nos colocamos no centro e vamos determinando, de algum modo, o que é que Deus pode nos pedir e o que é que Deus deve calar em relação à nossa vida. Não sejamos assim. Sejamos humildes, pobres, abertos, como a Virgem Maria diante dos sinais de Deus, dizermos: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.